Então hoje eu quero ministrar como liberar a graça de Deus. Já tocamos nesses assuntos esses dias, temos trabalhado sobre a graça de Deus. Domingo passado eu falei sobre o poder que há na graça de Deus. E quem estava aqui domingo passado, foi bênção ou não foi? Então pega a mensagem de novo. Eu particularmente uso muito esse método de repetir a mesma coisa de várias formas, e parece que é algo novo, mas não é. É porque quando ouvimos uma coisa pela primeira vez, nós só atentamos para 67%. Isso é dado científico. Amém? Na segunda vez, você amplia e parece que é novo. Então, muito bom falar a mesma coisa várias vezes. Amém? Hoje eu quero falar realmente como liberar a graça de Deus ou como fazê-la trabalhar para nós. Você vai aprender como fazer a graça trabalhar para você hoje. Como usufruir da graça de Deus. É uma graça. E eu quero, antes disso, resumir o que eu ministrei domingo passado. A primeira coisa que nós aprendemos é que a graça nos salvou da morte. Amém? A salvação foi ampla. Não foi só do inferno, mas da morte, do inferno, das doenças, da pobreza. E a graça ainda está operando na igreja. A graça ainda está ativa. Ela não ficou lá atrás. A graça é multiforme. Ela é diversificada. Nós falamos sobre poikilos. Multiforme é poikilos. Tem várias formas de operar. Ela ainda está ativa, operando de várias formas. Que bênção, não é? Nós lemos 1 Pedro 4,10, eu vou citar. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Olha, 1 Pedro 4,10. Serve uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros ou administradores da multiforme graça. Então a graça, diga comigo, a graça de Deus tem várias formas. Isso me empolga, viu? Isso me empolga. Então, a graça está para nos servir. Aleluia. Existe um recurso hoje disponível para você não viver preocupado nem desesperado. Como o mundo que não tem Deus, se chama graça. Ela lhe salvou lá atrás e continua lhe salvando. Ela é a manifestação de Deus. Então, a graça está para nos servir e para nos servir de várias formas. Então, há uma graça para tudo. Diga comigo, há uma graça para tudo. Então, há uma graça para você prosperar. Há uma graça para você andar em sabedoria. Há uma graça para você andar em santidade. Há uma graça para você andar em saúde. Há uma graça para proteger você. Há uma graça para fortalecer você. Para você se alegrar. Inclusive, a etimologia, a raiz da palavra graça é charis. Alegria. Força. Então começamos a perceber que graça não é aquela coisa. Como é que você está? Pela graça. Se você estiver pela graça, você está forte. Se você se relaciona com a graça de Cristo, é todo o poder, tudo aquilo que Deus pode e está dentro dessa palavra graça. Ele liberou essa graça. Amém? Então, a graça está para servir, nos servir de várias formas. A graça continua ativa na igreja. Isso significa dizer que você tem algo de Deus. A graça é um dom. Você e eu precisamos descobrir qual é a graça que nós temos. Qual é o dom? Para quê? Para servir uns aos outros. Amém? Então, é algo, a graça de Deus é algo sobrenatural. Não tem nada a ver com a habilidade humana. Vai aperfeiçoar a habilidade humana. Talvez. Vocês estão comigo? Então você precisa entender que há uma graça. Uma graça talvez para levantar pessoas. Para exortar é animar. Uma graça para ministrar. Uma graça para transmitir fé. Uma graça para curar.
impõe as mãos, não precisa nem de muita coisa. Talvez para uma pessoa precisa de muita oração para fazer algo, mas você tem uma graça, você apenas faz. Como é que você está? Tudo bem? Abraça, a pessoa é curada. Nem orou 10 minutos em línguas. Então quem tem essa graça tem que tocar nas pessoas para servir. Você tem uma graça para incendiar, existe uma multiforme graça. Você precisa se encontrar. Deus não chamou ninguém para ficar vindo à igreja, olhando como é a palavra e indo embora. Você chegou aqui para se tornar um discípulo, ser um multiplicador de Deus, para ser uma bênção. Existe uma graça e você precisa descobrir qual é a graça que você tem. Amém? Olha o que Paulo disse. Eu vou ler, é um resumo de domingo passado. Viu como você está vendo de forma diferente? Eu também. 1 Coríntios 15:10. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então a graça de Deus traz vigor. Amém? Não eu trabalhei, Paulo disse, mas a graça de Deus que vive em mim. Diga comigo, há uma graça que vive em mim. Essa graça vai trazer vigor. Essa graça vai trazer força. 1 Coríntios 12, 9 e 10, eu vou ler para você também. 1 Coríntios 12, 9 e 10. Entretanto, ele me declarou a minha graça. Eita, meu Deus. A receba aí, viu? 1 Coríntios 12, 9 e 10. Olha, eu gostei disso, pastor Samuel. Olha o que diz. A minha graça é suficiente. Onde é que você está buscando auxílio? Quem é o seu auxílio? Deus mandou. Vá orar primeiro. Vá declarar a palavra. Prove e veja que o Senhor é bom. Se Deus der a direção de procurar alguém, vá. Mas se não deu, fique na sua. A graça é suficiente. A graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Ei, você pode viver feliz. Podemos viver feliz independente das circunstâncias. Dê um sorriso pela fé aí. Passa, irmão. Sorria para o irmão da direita, da esquerda. Aleluia! Eu sou o pastor mais feliz do mundo. Não é porque eu estou com as contas pagas, não. É porque eu estou cheio de graça. Paulo disse, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabemos qual o contexto disso. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que é isso? Ele está dizendo, diante da adversidade eu não fiquei desesperado. Eu confiei na graça. Milagre chegou. Então, diante das circunstâncias, eu sei crer. Eu sei viver feliz. Tem gente que não sabe viver feliz. Porque se desespera. Não confia na graça. Paulo disse, eu não tornei a graça nula, inútil. A graça pode ser inútil na nossa vida. Porque estamos ministrando? Para que você saia da inutilidade. Para que a graça de Deus que vive em você seja despertada. Que você mesmo desperte o dom. Não fique com timidez. Não deixe ninguém parar mais você. Criticando o seu jeito de ser. É a graça de Deus na sua vida. Flua. Jailson, não deixe ninguém lhe parar. É a graça de Deus. Tem gente que tem a graça para ser carinhoso, cuidar. E outros vêm para quê? Tem esse exagero. Não torne nula a graça na vida dos outros. Amém.
Eu sei porque eu estou falando, estou sendo usado por Deus, amém? Eu não vou falar o contrário. Eu não sei porque eu estou dizendo essas coisas. Então sai embora, você não sabe o que está fazendo, vai embora. Amém? Estou sendo usado por Deus, estou sendo no canal de Deus. Jailson, uma graça para você. E se você não obedecer, vai abafar a graça. Mas se você obedecer, ela vai crescer e multiplicar. Você é uma influência. Uma influência. Não deixe o diabo lhe enganar. Seja você mesmo. Porque se você não for você mesmo, a graça de Deus não vai operar na sua vida. Porque Deus usa você como você é. A sua digital é diferente da de todo mundo. Aleluia. É desse jeito que a graça de Deus vai fluir. E aquilo que Deus tem para mudar na sua vida, a graça vai mudar. E ninguém tem direito de apontar o dedo. Então o riso é para rir mesmo. Porque pessoas podem ser curadas. Aleluia. Então ele disse: eu posso ser feliz nas fraquezas, mas nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, na angústia. Porquanto, quando estou fraco, enfraquecido, é que sou forte. Amém? Efésios 6:10, concluindo: fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. 2 Timóteo 2:1, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Atos 14:26, nós lemos esses versículos semana passada. Eu estou só num resumo. Atos 14:26. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus. Há uma graça que me protege. Protege seus filhos, protege sua casa, protege suas finanças. Eles estavam sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Há uma graça. Atos 4:33, sobre os apóstolos. Atos 4:33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Graça abundante, aumentada, multiplicada, traz milagres, curas. Você precisa declarar a graça de Deus no seu corpo. Você precisa declarar a graça de Deus nas suas finanças. A graça de Deus sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. A graça, até sabedoria, ela dá. Então a graça de Deus não é aquela coisa que, tomo pela graça, posso viver como quiser, não. A graça vem para Cristo viver em você. A graça vem para você produzir fruto. A graça não vem para lhe dar permissão para pecar. A graça veio para libertar do pecado e você andar em santidade. Amém? 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça. Diga, eu posso conhecer a graça. 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça. Deus deseja que você conheça a graça. Amém? E não é um conhecimento teórico, é um conhecimento experimentado. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Graça nas minhas finanças. Eu tenho declarado graça para prosperar. Não se assuste. Não fique assustado quando o seu pastor chegar com um carro melhor do que esse. É a graça de Deus. Eu tenho declarado. Eu não vou esperar mais por ninguém.
Eu não vou esperar você prosperar para ninguém ficar falando mal de mim, com inveja. Esse pensamento ficou para trás. Sou um homem abençoado, filho de Deus. Antes de ser pastor, sou filho. Morda a língua quem quiser. Tenha inveja quem quiser. Eu vou prosperar. Essa mesma palavra você tem acesso. Pegue se quiser. Eu peguei. É minha. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou cheio de vida. Vida abundante. Porque tem um monte de invejoso aí que fica olhando o que você tem, o que não tem, o que recebeu ou deixou de receber. Olha quem você é, mas não olha a trajetória. Então, estou nem aí para os fofoqueiros. Fofoqueiros! Vai falar o que mais de mim? Que eu sou próximo, pode até falar. Que eu sou abençoado, pode até falar. Mas não pode falar que eu sou mau caráter. Não pode falar que eu sou ladrão. Não pode falar que eu sou invejoso. Não pode falar que eu ando com mágoa de ninguém. Inventa o que falar. Pronto. O invejoso não gosta. Ó. Invejoso. Outro dia estavam me criticando porque eu bebi na garrafa. Não no copo, né? Na jarra. Vida abundante. Ah, invejoso. Sou livre para beber na jarra, na garrafa. Aleluia. Eu sou que nem Jarilene. Não me prostituí, não roubei, não fiz nada. Amém. Eita. Romanos 8:11. Se o espírito daquele, diga, o espírito da graça está em mim. Se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu espírito que habita em vós. A graça está no meu corpo, está no seu para curar, fazer milagres, sinais, prodígios. Você precisa liberar essa graça. Não espere o pastor, nem o líder do diácono, nem o obreiro, nem o ministro. Está alguém doente? Ei, Jesus disse para impor a mão dos enfermos. A graça está aqui. Comece a orar nos enfermos. Mandou o diabo sair, um demônio. Alguém está endemoniado. Chama o pastor, não precisa. Está endemoniado, mandou sair. Eu não estou pedindo, não, estou mandando. Vira as costas e vai embora. Ele vai ter que sair. Amém? Não deixa ele lhe enganar, não. Então a graça representa o próprio Deus. Nós vimos João 1,16. E da sua plenitude, todos nós, diga, temos recebido. Ou seja, ainda estou recebendo. Graça sobre graça. Graça multiforme. João 1,16, da sua plenitude. Todos nós temos recebido graça sobre graça. Então, como liberar a graça de Deus? Nós já sabemos o ponto 1. Diga, conhecimento. 2 de Pedro 1:2. 2 de Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, vou pontuar mais uma vez, e eu não vou me cansar de pontuar. Não vou falar assim que exaustivamente, tenho falado, não, eu tenho força renovada. Renovadamente eu vou pontuar. Não é um conhecimento teórico, a nível de informação. É um conhecimento que você se posiciona. Eu tenho uma graça, eu não vou deixar ninguém me parar. Eu vou andar debaixo dessa graça. E quando eu obedeço, eu conheço, eu ouço, ela aumenta. É gnosis, conhecimento de experiência. Ou seja, ouço sobre algo e ponho em prática. Averiguo, comprovo, vejo a verdade e ela se manifesta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A graça de Cristo, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então me posiciono. Doença vem, sintomas vêm, eu me posiciono. Não aceito a doença. Falo que sou sarado, mando sair, fico para frente, olho para o alvo. O que é que eu estou fazendo? Conhecendo a graça, multiplicando graça.
A cura vai manifestar no meu corpo. Mais cedo ou mais tarde, a doença só tem uma alternativa: cair fora. Por algum motivo, vem a dificuldade financeira, vem um diabo, diz para você não dá mais. Olha, não dê não, porque vai faltar. Aí você se posiciona e diz: olha, está escrito que o homem planta, ele vai colher. Eu vou quebrar isso na minha vida. Eu sou próspero. Cristo se fez pobre para que eu fosse rico. Eu sou abençoado. Amém? Aí você começa a conhecer a graça. Aí ela é multiplicada. Graça e paz. Paz é prosperidade. É mais do que descanso. Vocês estão comigo? É sossego. Deus é lindo demais. Diga, oh Deus, diga, oh Deus lindo. Eita glória. Olha aí, Efésios 3, 16 ao 21. Graça, você tem que se posicionar para conhecer, tomar posse. Conheço. Ouviu sobre cura, ouviu sobre graça, começa a praticar. Declaro graça nas finanças, declaro que eu sou próspero, o diabo solte. Eu declaro que sou sarado, eu não vou aceitar esse diagnóstico, eu sou abençoado. Aí a graça vai ser multiplicada. Você começa a conhecer. E a verdade liberta. É esse conhecimento. Amém? Olha Efésios 3,16. Qual é o conhecer Deus? Deus é um com a sua palavra, é um com a sua graça. Da sua plenitude, dele mesmo temos recebido graça sobre graça. Olha que poder é conhecer a Deus. Efésios 3,16 em diante. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, é um conhecimento vivenciado, compreender. Compreender é a palavra catalambano. Catalambano é entender para receber. Detectar. Captar, apoderar-se, tomar posse e compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento natural, todos os limites humanos, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Ele age em nós. A Ele seja a glória na igreja. Eu estou te reconhecendo, Senhor. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Por todas as gerações. Por toda a eternidade. Amém. Está cheio da plenitude. Se você entender isso, você vai voar. A outra coisa que libera graça é fé. Diga, graça e fé trabalham juntas. Diga, se eu não me posicionar em fé, eu não vou usufruir da graça que já está em mim. Amém? Então tem alguns protocolos e Deus está mandando voltar para algo que você não pode aceitar. Timidez. Eu sou tímido, é o meu jeito. Não. Você é cheio do Espírito, cheio de ousadia, cheio de vida. Você vai liberar essa graça. Você é capaz. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Você é mais que vencedor. Você é ungido. Deus confia em você. Amém? Então, fé. Romanos 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. Fé vem de Deus, amém? Mas ela foi dada para que a graça, Ele deu fé e deu graça, você libera a graça. Olha que interessante. Ele fez tudo, você só vai receber. Olha, portanto, havendo sido justificados, diga, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, amém?
e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós temos acesso a essa graça. Estamos firmados. Crente tem que estar firmado. Efésios 2:8, todos conhecem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, escuta isso. A graça, diga comigo, a graça é a mão de Deus estendida a nós. E a fé é a nossa mão confiante, segurando a mão de Deus. Graça e fé trabalham junto. Fé e graça são inseparáveis, dependentes uma em relação à outra. E trabalham perfeitamente juntas. A graça é Jesus dizendo, eu dou a provisão. A fé somos nós dizemos, eu recebo. A graça é Jesus dizendo, eu dou a provisão. A fé é nós dizendo, eu recebo. A graça diz, porque eu te amo, eu te dei a provisão. A fé diz, porque tu me amas, eu creio e recebo. Diga, porque tu me amas, eu creio e recebo a tua provisão. Amém? Romanos 1:5. Romanos 1:5 diz, aleluia. Por intermédio dele, por causa do seu nome, diga, recebemos graça. Amém? Aí ele diz, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então você precisa se posicionar, conhecer, multiplicar em fé, para que essa graça está disponível. Já está em você, já está sobre você. Amém? E a terceira coisa, e última coisa que eu vou falar hoje para terminarmos, é que a graça, ela é liberada quando nós falamos, porque fé fala, fé libera graça. Vocês estão comigo? Eu li esse versículo semana passada, Atos 20:32. Isso é poderoso. Atos 20:32. Pergunta para o seu vizinho, está pronto para receber mais? Amém? Atos 20:32. Oh, aleluia. Eu percebo que Deus quer lhe usar, irmão. Deus quer lhe usar na sua casa, para os seus filhos. Tem gente aqui, oh, chequemanas. Tem gente analabaçu de cantaramanas. Tem gente aqui esperando que o filho venha ou que aquele parente venha para a igreja, para Deus falar. Deus vai usar você em casa. Quando você começar a acreditar no que Deus acredita em você, no que Deus fala a seu respeito, se prepare para cuspir fogo em casa. De repente, a graça vai vir. A unção é a graça. A unção é um dom. O dom é a unção. O dom é a graça. E Deus vai dizer, olha, você vai dizer, olha, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. A pessoa vai ficar assim, seu parente, seu filho, sobrinho, o pai, a mãe, o avô. Vai ficar... Não foi ela que disse não, foi ele que disse não. Foi Deus. Vão ficar cabreiro, mas vão ficar conscientes de que existe um Deus na sua vida. Se prepare para ser usado na sua casa. E seu parente vai vir para a igreja para receber Jesus, porque Deus lhe usou em casa. É diferente. Veio isso no meu espírito para dizer. Então tenha expectativa na graça de Deus. Acaso não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Foi uma pergunta que Paulo fez para a igreja de Corinto. Aleluia. Então Deus vai lhe usar para os seus filhos. Fique ligado. Ligado ao Espírito da graça. Ore mais em línguas, libere a graça. Você libera falando.
Olha, Deus está mostrando aí, isso, faça isso. O pessoal vai ficar, meu Deus. A graça de Deus. Diga para o seu vizinho, a graça de Deus vai lhe pegar. Cutuca aí. Diga para ele, se prepare, terra. Você é terra, viu? Deus é exaltado na terra, você é terra. Eita, Deus vai usar, vai ser um ambiente de culto. Já vou chegar aqui, é cheio. Aí Deus vai me usar para confirmar o que eu disse. A pessoa vai dizer, você disse ao pastor? Foi? Não. Foi o Espírito de Deus. Deus vai lhe usar para falar com seus filhos. Deus vai lhe usar no momento certo. A graça virá e você vai perceber que ela está ali. Você vai falar e não vai passar pela sua mente. Vai abrir a boca e Deus vai encher. E eles não vão lhe ver agora como aquela pessoa, como coleguinha. Vão lhe ver como autoridade divina. E vai ver que é diferente. Mesmo que eles tentem disfarçar, você vai perceber que eles receberam. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Diga comigo que tem poder. Essa palavra para poder aqui é dunamis. No contexto é poder e habilidade divina para estar apto, poderoso. Tem um sentido grego, no grego de lei, de permissão. Deus está fazendo uma concessão para a igreja, para mim, para você. Está lhe dando palavras de graça que tem poder. Tem poder para vos edificar, dar herança de todos os que são santificados. Amém? Você lembra de Efésios 4, 29? Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para edificar, porque essa palavra tem poder para edificar. Para edificar, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. E assim transmita. Vocês estão lendo, irmão? Vocês estão acreditando nisso? Você acredita nisso aqui? Eu posso transmitir graça falando. Para mim mesmo, para as pessoas que estão me ouvindo. A palavra tem poder para edificar e dar herança. E eu posso transmitir graça. Agora, conforme você pode, se você, Cássia gosta de fazer isso, de acordo com a necessidade, conforme a necessidade. Qual é a necessidade? Você pode até glifar, sublinhar, né? Ou sublinhar. Na sua Bíblia, a Cássia faz isso na dela. Depois, com o tempo, ela compra outra. Conforme a necessidade. Qual é a sua necessidade? Você não tem que falar dela. Você tem que falar para ela. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua esposa? Eu sei todos os defeitos de Cássia que ninguém sabe. Mas eu não posso ficar exaltando. O dia tem 24 horas. A semana tem quase 150 horas. Eu não posso ficar 150 horas exaltando os defeitos dela. Eu tenho que ministrar graça para ela. Qual é a necessidade do seu filho? Qual é a necessidade deles? Declare amor. Declare que eles estão cheios de amor. Declare que o diabo caiu por terra na vida deles. Não vamos ser propagandistas do inferno. Vamos ser propagandistas de Deus. Vamos começar a declarar, edificar. Vamos começar a abençoar. Aleluia. Qual é a sua necessidade? Declare graça. Declare graça. Libere graça. E é maravilhoso essa dinâmica do reino, porque aquilo que eu preciso, eu posso declarar para alguém. E tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Palavras são semente. Tudo aquilo que você deseja que faça para você, faça aos outros. Essa é a lei aos profetas.
Aí você está na maior pindaíba, começa a declarar prosperidade. É por isso que você tem que declarar sobre os seus inimigos. Aí começa a declarar prosperidade para o seu irmão, que não falta nada. Deseja um melhor para ele, deseja sucesso, abençoe. Vai voltar para você 30, 60 e a 100 por um. Graça tem que ser liberada. Então, pare de exaltar falhas. Vamos ver aqui, 1 de Pedro 3,7. Deus é lindo, diga comigo, Deus é lindo. Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso. É bom demais. Aonde iríamos nós, se só Ele tem palavras de vida? Então, às vezes, talvez Aleph não perceba, nem João Pedro, mas às vezes vem a unção e eu começo a declarar: você é um sucesso, você é uma bênção, você nasceu para funcionar, vai dar certo. Às vezes os nossos filhos estão com tanta fortaleza, e pode ser quem for que declare sobre ele. Deus, o seu filho quer ouvir a voz do pai e da mãe. Amém? Mas se você não tem pai e mãe, tem seu pastor para declarar sobre a sua vida. Eu ministrei muitas graças aqui, muitos nem perceberam. Eu falei, você pode, você é capaz, você pode todas as coisas, aquele que fortalece, você é mais que vencedor. Você tem que pegar. Palavra de graça. Declare sobre minha netinha em Cristo, Ana Luísa. Luísa, acertei. Declare sobre ela. Graça. Cássia declarava sobre os meninos. Eles cresceram sob a proteção da graça. Ela declarando: manso e humilde para um homem brabo que só o cão. Manso e humilde de coração tal. Um doce, só quer me beijar o tempo todo. João Pedro. Mas ele era brabo. E Aleph, crescendo em sabedoria e graça dentro de Deus e dos homens. Declarando sobre eles. Uma esposa abençoada. Olha Fran aí. Fran não é abençoada? Declare. Puxou a mãe assim, extravagante. Eu não sou um cara mais ou menos. Vamos lá. Olha o que é isso. Vamos ler 1 Pedro 3,7. Vamos ler até o 10, dentro do contexto. O versículo 8 é continuando o 7, ok? Olha o que diz: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeiro do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Então, o versículo 8 continua a expressar a vida dos bastidores. Qual o contexto que eu daria aqui? Vida dos bastidores. Como viver uma vida com qualidade nos bastidores. Então, há um dom da graça sobre mim, mas há sobre Cássia, há sobre os meus filhos. Então, vou viver com sabedoria, com discernimento. Não vou ficar exaltando os defeitos de Cássia, nem ela os meus, que nós temos muitos, que ninguém sabe. O meu é ser enjoado, é querer as coisas corretas. Cássia é querer do jeito dela. Vocês estão comigo? Olha lá, eu disse: você não vai botar o banco para trás, vai vir pessoas, as sacolas, deixa sacolas, botar na mala, vai ficar apertado aí. Aí ela disse: não, quero aqui, quero aqui. Eu, minha filha, a mala não é para efeito, vamos botar lá. Não, quero aqui, eu deixei lá. Há uma graça. Quanto sabe que a mala do carro é para botar os excessos, para o pé ficar livre, mas ela ficou com o pé lá grudadinho, para estar com as sacolas lá dentro. E eu tenho que lidar com isso. Vocês estão comigo? É. Aí ontem, falei para a Risonete, para a Margarete. Ela: eu quero jantar num lugar que tem carne, que não sei o quê. Certo? Mas eu não vou com aparelho no dente. Eu peço carne para vocês e eu vou comer algo mole. Ela: certo, eu quero comer carne. Quando chegou no restaurante: eu não sei não, como que você quiser, é que vocês quiserem. Você não disse lá, minha filha, que queria. Então, é esse jeito que eu tenho que...
A outra declarando que ela é mansa, que ela é ensinável, que ela é uma bênção. Vocês estão comigo? Então não desista do seu casamento. Ministre sobre ele graça. Olha o que diz aqui. Qual é o contexto? Vida nos bastidores. Falando, liberamos graça, ministramos graça. Então, 8. Concluindo. Tende todos vós o mesmo poder de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes. Não retribuindo mal com o mal. Tampouco. Isso aqui é no casamento. Na vida dos bastidores. Tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que foste convocado. A fim também de receber bênção como herança. A palavra de graça tem poder para edificar e dar herança. Você lembra que nós lemos lá, Atos 20, 32? Ao 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Ou de palavras dolosas. Então é possível parar com aquela religiosidade, crentes sem vergonhos, que não querem andar em fé, nem andar em amor, e fica colocando para Deus e para o diabo toda a conta. Não, resume todo o evangelho em um versículo só. No mundo, 3 aflições. Mas esquece que no mesmo versículo anterior, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo, ou seja, no sistema do mundo. Qual o sistema do mundo? Diga mágoa. Diga soberba. Inveja. Nesse sistema ali, mundo ali é sistema. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Nesse sistema do mundo, vocês vão ter aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci esse sistema. Como? Amando, perdoando. Vocês vão vencer também. É o contexto. Mas as pessoas tiram do contexto. Não lê os versículos anteriores, nem os posteriores. Não, no mundo a gente tem aflição mesmo, é assim mesmo. Aí vive xingando, com falsidade, fofocando, com inveja. Aí começa a colher ruim, anula a graça. Não vê dias felizes e diz que é uma aprovação. Ou que é o diabo. E se for o diabo, é um reconfesso. Porque Deus disse, não dê lugar ao diabo. Alguém diz, é o diabo. Então você tá... eu confesso. Vamos botar no julgamento. Vocês estão comigo? Então precisamos tomar posicionamento. Tomar as rédeas da nossa vida. Escolher. Como eu disse, Deus não causa o futuro, Ele prevê. Mas como Pai bondoso, Ele nos orienta. Porque entre Deus e nós tem o seu livre-arbítrio. Se você quiser ir para o inferno, você vai ter que ir. É uma escolha sua. Deus não causa o futuro, Ele prevê. O fato dele prever não quer dizer que Ele determinou. Ele determina pensamentos de paz. Ele vai lhe orientar, olha, vá por aqui, o resultado vai ser esse. Vá por aqui, vai ser esse. Se for por lá, vai se dar mal. Obrigado pelos amém. Então a soberania de Deus está limitada ao nosso livre-arbítrio. Quem determinou? A soberania de Deus determinou isso. Como foi falado aqui, Ele não tem filhos robôs. Então o fato de Deus saber o final não quer dizer de que Ele causou o final. Ele sabe que alguns vão obedecer. Ele sabe que alguns vão crer, vão seguir o caminho. Coloque dentro de você a vida e a morte. Escolha a vida. A vida é feita de escolhas. E Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas ruins. Onde está Deus? Quando alguém morre estuprado, quando alguém morre alvejado com um tiro. Deus está em todos os lugares, mas não está em todos os corações. Por causa dessa soberania de Deus, por causa dessa religiosidade que Deus está no controle de tudo, muita gente desviou, disse, eu não vou servir a Deus. Filhos de crente viraram incrédulos, ateus, não acreditam em Deus. Porque a mãe vivia com ódio o tempo todo, briguenta, morreu de câncer. Aí disse que foi Deus que provou, foi Deus que castigou. Então não vou servir esse Deus, vai embora. Obrigado pelos amém.
Amém? Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos. Hebreus 10, 23 e 35. Então é mais fácil, às vezes, para a nossa carne dizer: Deus está no controle. Se aconteceu, foi Deus. Não. A vontade de Deus está na palavra. Deus tem para nós saúde, longevidade. A falha nunca vai ser divina. A falha é humana, Deus não falha. Assuma os seus erros. Não há maldição sem causa. Obrigado pelos amém. Vocês estão pensando, vou dar um minuto para você pensar. Vamos continuar. Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável. O que é isso aqui? É uma instrução de Deus para você viver feliz. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Ele prometeu. Você vai pegar. Deus só ministra para quem ouve. Deus não ministra para todo mundo. Jesus disse: lábios que me louvam, mas o coração está distante. Ele sabe quem está louvando a ele de verdade. Deus não ministra para todo mundo. Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir. Que ouvido é esse? É esse não. É esse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o 35 diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança, porque nela há grandioso galardão. 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora e no dia eterno. Amém. Meditação, dever de casa. Tito 2,11. Dever de casa para você meditar a semana toda. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ou para todas as áreas que nós necessitamos. Há uma graça. Há uma graça para você reinar. Há uma graça para você reinar em vida. Há uma graça para você andar em sabedoria, em saúde, em força, em vigor. Há uma graça para você ministrar, para tocar, para pregar. Há uma graça para você sonhar. Há uma graça para Deus abrir as portas para você. Inclusive Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Amém? Então há uma saída para a sua vida hoje. Deus tem um negócio com você. Deus tem um projeto para a sua vida. E não está perdido. Nem tudo está perdido. Você precisa falar a sua montanha. Existem coisas que Deus entende que você está se apegando hoje, porque é tudo que você tem, mas Deus está dizendo: dê um passo de fé hoje. Amém? Preencha os espaços vazios com a palavra, com a presença dEle. Comece a desapegar de algumas coisas que você está tendo segurança agora, mas que é um paliativo. Você sabe que não vai funcionar a médio e longo prazo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não volta vazia. Ela é poderosa. Ela é apta para discernir os propósitos, pensamento e coração, dividir alma de espírito, junta de medula. Ela é viva e é eficaz. Ela quer mudar você. Ela quer transformar você. Ela continua a operar. A graça salvadora está atuando na minha vida. Quando eu durmo, quando eu deito, quando eu acordo, eu declaro a graça de Deus, declaro o poder de Deus, declaro o nome de Jesus, declaro o sangue da nova aliança. Não vacile. Mantenha inabalável a confissão da sua esperança. Ela tem grande galardão. Eu estou lhe dando a instrução do céu. Agora é com você e Deus. Diga para o seu vizinho: não coloque uma responsabilidade que é sua nos outros. Amém? Feche seus olhos.